Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais um encontro das nossas palestras formativas na área das tecnologias no apoio à pesquisa. Espero que estejam todos bem, desde a semana passada que nos encontramos, e que o tema de hoje também possa ir ao encontro do interesse de todos vós. Nós temos para hoje a proposta de fazer uma reflexão e uma partilha sobre as técnicas avançadas do processador do texto para a formação de normas da ABNT. Eu quero dizer que, após conhecimento do perfil dos vários participantes, senti um grande desafio de organizar particularmente a atividade de hoje, porque é um equilíbrio entre questões que tradicionalmente são tidas como muito simples na formatação dos documentos, mas que diz a experiência que sempre existe alguma coisa que nós temos para descobrir, inclusive naqueles aplicativos que utilizamos com mais frequência. O grupo é muito diversificado, conforme tivemos a oportunidade já de referir, tem desde estudantes, alguns da graduação, da pós-graduação, mas também docentes. Então tentarei fazer um equilíbrio entre os elementos que irei apresentar e o público que nos assiste durante esta palestra. À semelhança do que aconteceu anteriormente, também no final irão fazer chegar aos vossos e-mails os materiais, nomeadamente os slides e, no caso, alguns tutoriais em relação à sessão de hoje de apoio. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer aqui uma contextualização de porquê a temática ter como designação as técnicas avançadas. Bom, não é para assustar ninguém, pensando que se trata de um conjunto de elementos que vamos utilizar de uma natureza extremamente complexa, mas o termo surge porque alguns dos elementos, algumas das ferramentas que nós vamos conhecer hoje, nomeadamente do processador de texto que mais utilizamos, estou a falar do Word, a própria Microsoft, detentora do software, classificou dentro daquilo que são as ferramentas avançadas. Então, eu pretendi fazer esse mesmo alinhamento, mas como eu coloco aqui neste slide, é avançado, mas simples de executar, e acho que é isso que eu espero poder partilhar hoje aqui com todos vós. Um primeiro ponto, um primeiro elemento que eu gostaria de contextualizar, até para o momento inicial da nossa palestra de hoje, é de fazer uma breve abordagem sobre as questões da normalização técnica, não é? Elas surgem não só no Brasil, mas noutros contextos, para, de facto, responder à necessidade que é a padronização de vários tipos de documentos, não só da escrita científica, mas também de outros documentos, como eu referi. E isso é uma padronização natural de acontecer no mundo globalizado, em que muitas vezes é necessário olhar para os documentos, sejam da academia ou de outra natureza, com estruturas comuns. Nesse caso, a academia, como é do vosso conhecimento, adota várias normalizações, no caso, aqui no Brasil, da ABNT, mas temos também outros casos por esse mundo fora, como a APA, Vancouver, mais especificamente para as áreas da saúde, entre outras. É, sem dúvida, um desafio nós, enquanto pesquisadores e enquanto docentes, no momento da produção dos nossos textos académicos, realizarmos a adaptação dos documentos para esses vários momentos, até porque, principalmente, quem trabalha com textos que são submetidos para diferentes países se debate com a sobrecarga de trabalho, que é a transformação de um texto nas normas de um outro padrão, e também acaba, naturalmente, por ser um constrangimento para a gestão do nosso tempo. Eu também, enquanto orientador, acompanho esse trabalho, que é para muitos dos orientantes uma tarefa árdua, que às vezes fica para uma fase final,
julgando que é possível executar em pouco tempo, em poucas horas, mas que às vezes acaba, devido à natureza e à forma como foram construídos os documentos, de consumir mais do que aquilo que era esperado. Há sempre também muitas situações, e isso não tem qualquer problema, que é se vou eu fazer isso, se vou pedir uma ajuda, inclusive em alguns casos se vou fazer um pedido de contratação de um serviço. Há muitos serviços que são oferecidos nesta área individualmente ou coletivamente por empresas especializadas na área. Então isso depende sempre das características do momento, da necessidade do pesquisador. E nós temos escolhas tecnológicas para isso. Escolhas que são empresariais, mais profissionalizadas, digamos, e temos as escolhas que nos permitem, como eu tenho aí nesse último item, realizar um conhecimento de como fazer isso com tecnologia e de ter autonomia para o pesquisador. Eu sempre trabalhei numa ótica enquanto pesquisador, mesmo que em alguns momentos eu possa esporadicamente solicitar a contribuição de um determinado serviço, ou de tradução, ou de transcrição, ou de análise dos dados, eu gosto de dominar as técnicas, de dominar as ferramentas para ser autónomo nos momentos em que eu desejar, e verdade é que, na maior parte dos casos, eu sou autónomo e executo todas as tarefas dos trabalhos. Mas isso fica, naturalmente, ao critério de todos vós. Então, em primeiro momento, antes de mergulharmos nas dimensões do próprio processador do texto, que é este o desafio, eu gostaria de partilhar convosco um exemplo de uma outra ferramenta que existe no mercado nacional, que milhares já de estudantes e pesquisadores e docentes utilizam. Ela não é âmbito do nosso encontro, mas eu não queria deixar de passar para fazer referência. Eu não tenho qualquer vínculo nem com esta ferramenta que irei apresentar, nem com outra, nenhuma relação comercial com nenhum aplicativo na área da metodologia de pesquisa ou outra área, mas vou partilhá-lo no sentido de reflexão e de divulgação. Então esse é o nosso primeiro momento, que é de saber se utilizamos soluções tecnológicas profissionais ou se vamos fazer uma utilização do processador de texto. Isso cabe naturalmente a vós. Eu deixo-vos aqui alguns caminhos para poderem conhecer e posteriormente fazerem essa decisão. Então, uma das aplicações que está disponível no mercado, a própria página oficial divulga que são muitos estudantes, apresenta-se como sendo 1 milhão de estudantes, é o Fast Format. O Fast Format consiste numa solução online que já está, digamos, formatada para reunir documentos e modelos de diferente natureza, desde modelos de TCC, a modelos de artigos, a modelos de artigos para periódicos já identificados pelo sistema Fast Format. Então já estão cadastrados vários modelos esses que naturalmente são modelos que resultam de eventos ou de informação que está disponível pelas próprias instituições de ensino superior e que os responsáveis pelo Fast Format acabaram por ajustar a aplicação para que os pesquisadores das mais diversas áreas possam procurar se aquele documento que estão a produzir ou que desejam produzir com a formatação da ABNT, ele já consta nestes modelos aqui pré-existentes. Como é que funciona o Fast Format? Ele tem uma área aqui de um conjunto de menus do lado esquerdo e este conjunto de menus vai permitir que existam já estruturadas aquelas partes do determinado texto académico que é necessário fazer. Portanto, surge uma determinada estrutura para um resumo, surge uma determinada estrutura para um TCC e esse é, digamos, o percurso para que possamos ir clicando com o mouse e, em resultado disso, fazendo a introdução dos nossos textos. O que irá surgir é que depois, na parte final, mais à direita, ele vai produzindo e fazendo uma pré-visualização do que será o nosso texto final. O que é que o Fast Format, então, contribui? A introdução do nosso texto de uma forma livre,
sendo caracterizado em cada uma dessas estruturas, ele vai fazer a respectiva formatação. Eu irei depois partilhar convosco também o link para esta ferramenta. Como eu estava a referir, se visualizarem nesta tela, é um exemplo da introdução dos dados iniciais aqui de um capítulo. Portanto, eu insiro o título do capítulo, as palavras-chave, se eu já tiver o título também em língua estrangeira. Portanto, são os dados introduzidos na forma de um formulário. E será assim que o Fast Format irá compondo o nosso texto. Aqui um exemplo também de uma área de configuração das referências. Nós podemos fazer algumas configurações aqui e saber que depois ele exporta o documento do Word e nós podemos fazer, se for necessário, ajustes manuais no processador de texto e, digamos, o sistema também tem esta contribuição ao nível das referências. Inclusive, a própria formatação dos estilos referentes às secções também é um dos itens que a plataforma contempla e tem aqui as secções primárias, secundária, terciária, algumas formatações já previamente para a utilização das figuras e fica a divulgação, então, desta solução, que é uma solução que tem uma componente gratuita e depois tem uma outra componente também paga, com vários planos trimestrais, semestrais, anuais. Pode incluir também questões relacionadas com a qualidade da escrita, algumas questões de correção de texto. Então, fica aí o endereço para que depois possam procurar. Eu utilizo com frequência e os meus textos são feitos com o Fast Format. Não são. E porquê é que não são? Pela razão que eu disse no início, eu sinto que estou confortável com o domínio e com as ferramentas do Word, tenho os meus modelos de documentos já previamente estabelecidos e então não sinto essa necessidade. No entanto, eu considero que, por exemplo, irei em vários momentos fazer a sugestão para alguns dos meus orientantes que muitas vezes se combatem com dificuldades no tempo e talvez para esses casos lhes possa ajudar, ou às vezes na produção dos seus artigos. Então, nesse caso, eu estou a pensar a recomendar, mas sei que há pesquisadores que também utilizam. Não pretendo aqui fazer nenhuma recomendação, nem julgamento, estou apenas a fazer aquilo que é a minha experiência. Bom, dito isto, nós temos uma agenda para hoje, que é uma agenda de olhar para como o processador do texto nos pode auxiliar na formatação das normas da ABNT e temos esse percurso estruturado em 4 momentos. O momento em que vamos ver como é que os estilos podem ajudar na formatação dos títulos, das secções, citações e legendas. Um segundo momento dedicado a vos mostrar como é feita a formatação para a criação do sumário automático e também para o sumário das ilustrações. E depois um quarto momento dedicado às quebras de secção, aos cabeçalhos e rodapés e também às notas de rodapé. Então, esta é a nossa pauta para hoje e vamos iniciar. O universo, de facto, das normas é um universo amplo, vasto. Eu não quero utilizar a expressão complexa, mas muito detalhista. Então, são muitos elementos que marcam a escrita científica nos mais diversos formatos de texto. Então, nós precisamos, considero eu, de ter algum domínio, nomeadamente do processador do texto, para percebermos como é que fazemos isto de uma forma mais pacífica, menos demorada, mais normalizada, para que não seja sempre um processo difícil a cada momento, a cada texto académico que temos de produzir. E também falo aqui na certeza que estão aqui também muitos professores, muitos colegas que têm à sua responsabilidade a orientação de jovens estudantes, tanto na graduação como também nos cursos de pós-graduação,
e talvez algumas das dicas, das orientações e principalmente das partilhas que vou aqui apresentar possam também servir para que as encaminhem com o material, como penso ter conseguido fazer, mais estruturado e organizado para partilhar com os vossos orientantes. Espero conseguir fazer isso. E eu julgo que a combinação, o caminho, é o caminho de combinarmos o conhecimento de alguma tecnologia com a questão da padronização, da formatação, visando o quê? Visando aquilo que, para mim, é um elemento importante, que é a autonomia de nós ou os nossos orientandos poderem ser autónomos na formatação de todos estes elementos. Então, vamos continuar e gostaria agora de deixar apenas uma ressalva, porque sei que é sempre algo que preocupa. Há instantes estive aqui também a acompanhar de uma forma muito breve o que se passava no chat, e é o seguinte: irão receber também no vosso e-mail uma organização de documentos, talvez alguns de vós já tenham, ótimo. Quem ainda não tem, eu então dou este meu contributo. Eu sistematizei as normas da ABNT numa pasta, irei partilhá-la convosco. Então tem lá as normas, às vezes consultamos um documento, às vezes não encontramos a norma, então eu fiz esse trabalho cuidadoso de reunir as normas e vou partilhá-las numa pasta convosco. Existem alguns documentos, principalmente produzidos por universidades, centros de documentação, bibliotecas, alguns que eu considero que têm uma organização interessante, porque uma das coisas que eu vejo na norma é que as normas são várias normas, não é? Então não há um guia da ABNT, são várias normas que nós depois juntamos como peças de um puzzle, e o que as instituições fazem para os professores e para os estudantes é de operacionalizar tudo isso, sistematizar num guia ou num manual. Então há vários casos de várias instituições que fazem esse trabalho e que o fizeram muito bem. Eu reuni alguns exemplos e também irei partilhar convosco. Mas não acaba por aqui. O que vai ser distribuído a todos vós no final do nosso encontro de hoje. Para algumas tarefas muito específicas do Word, até para que não consumisse aqui muito tempo e que não houvesse muitas pausas entre a tela e também a utilização do processador de texto, eu irei fazer chegar alguns vídeos tutoriais muito pequenos, vídeos de 1 minuto, 2 minutos no máximo, cada um com uma tarefa específica. Então, nesse vídeo, vocês podem visualizar, parar, voltar atrás, tomar notas e se quiserem, inclusive, baixar o vídeo e ficam com o passo a passo de todas as etapas que eu vou aqui socializar hoje, nesta tarde. Então, isto é um exemplo de um vídeo que vocês poderão depois acompanhar, e ele vai fazer passo a passo cada uma das etapas. Vocês só fazem a escolha em relação a cada um dos títulos. Portanto, os títulos vão estar bem alinhados com as tarefas que são necessárias e julgo que assim será mais fácil para todos vós. Ora bem, só que um exemplo introdutório. Quando consultamos as normas ou os guias, aqui já é a norma transcrita para um guia de uma universidade, sempre vêm aqueles elementos que todos nós conhecemos já de há longa data. Quanto ao alinhamento do texto, o espaço entre as linhas, o tamanho do texto, as exceções que existem ao tamanho do texto, como fazer a questão das referências, a diferença entre espaços, a posição da primeira linha. Bom, como então o processador de texto, no caso o Word, nos poderá ajudar a fazer este processo? Olha, uma boa parte, e agora estamos a entrar no primeiro ponto, que é da utilização dos estilos. O que são os estilos e como nós poderemos utilizá-los para o cumprimento de uma parte das normas da ABNT. Então, os estilos que algumas vezes eu falo com estudantes, até com alguns colegas,
e me confidenciou, eu vejo essa opção, essa barra de ferramentas, mas nunca utilizei. Então, para quem nunca utilizou, ou para quem utilizou e pode eventualmente ter necessidade de conhecer um pouco mais, estes estilos significam, digamos, uma formatação prévia de como é que nós desejamos o texto, para que, no momento em que seja necessário fazer uma formatação, não tenhamos que fazer sempre aquele percurso de selecionar o texto, escolher o tipo de letra, o tamanho da fonte, a cor, o alinhamento, o distanciamento no parágrafo. Então, é possível automatizar esses processos como? Fazendo utilização dos estilos. Pronto, nós temos já previamente definidos pelo Word um conjunto de estilos. Eu vou tentar, durante este momento, indicar-vos aqueles que cumprem, eu diria, 80% ou 90%, talvez até mais de 90% do que nós regularmente precisamos de fazer nos documentos de formatação académica para cumprirem a norma da ABNT. Então, eu fiz aqui uma relação entre o estilo, como aparece no processador de texto. Por exemplo, o processador de texto tem um estilo de designação normal, eu chamei ao corpo do texto. Portanto, aquele texto que nós escrevemos nos nossos trabalhos. Depois, existe um outro estilo, que é o estilo título 1, que seria, no fundo, a nossa chamada secção 1 dos nossos títulos. O título 2, a secção 2, o título 3, a secção 3, e se eles existissem mais, assim, sequencialmente. E, por exemplo, o estilo que existe aqui, já previamente definido nas barras do Word, de citações, é o que será utilizado para as citações, aquelas citações mais longas, para além de 3 linhas. Mas às vezes no meu processador de texto eu não estou a ver todos esses estilos. Então, se eles não estiverem visíveis, aqui assinalado com esta quadrícula aqui, a cor amarela, vocês podem expandir e visualizam todos os textos, todos os estilos, perdão, e se for necessário podem inclusive adicionar mais estilos. Então, cá está, aqueles que eu acabei de referir, o normal, tipo 1 e 2, e a citação são muito provavelmente aqueles que nós utilizaremos com mais frequência na formatação dos textos, sejam eles os TCCs, as dissertações, as teses ou algum artigo que iremos produzir. Depois, a questão para fazer a formatação prévia, ou seja, preparar o processador de texto, para que ele já tenha essas configurações, o que é que eu preciso de fazer? Bom, eu preciso de me deslocar para essa barra onde estão os estilos e, ao deslocar o mouse sobre o estilo que eu pretendo previamente formatar, eu clico com o botão direito do mouse para modificar e tenho a oportunidade de fazer todas as configurações. E que configurações eu vou fazer? Bom, se eu estiver, então, como está aí na imagem, a selecionar o estilo normal, que eu referi há pouco, que é aquele estilo que eu utilizo para o corpo do texto, então eu vou olhar para a norma e vou ver que a norma me pede que o texto esteja em Times New Roman, tamanho 12, alinhado à esquerda, com espaçamento 1,5. Então, irei fazer todas essas configurações em cada uma dessas janelas que aparece aí e que, se não forem suficientes, temos sempre a opção na parte inferior da janela que está no meio de clicar em formatar e são apresentadas mais opções. Então, esse é o procedimento para que o estilo normal me permita, a qualquer instante, eu clicar, como irei mostrar daqui a pouco, e eu fazer essa respectiva formatação de uma forma rápida. Bom, e quando eu estou a falar de formatar o estilo 1, o estilo 2 e o estilo 3, do que é que eu estou a falar? Bom, eu não estou mais a falar do que a secção 1, a secção primária, a secção secundária, a secção terciária. Eu achei importante fazer aqui ainda mais este reforço em relação ao que estava no slide anterior. Então, eu tenho que também acessar a área dos estilos e formatar o estilo 1 de acordo com as regras que a secção primária me pede à ABNT e, respectivamente, também para a secção secundária estilo 2 e para a secção terciária para o estilo 3. E como
também será realizado essa tarefa. Bom, deslocando o mouse também à barra dos estilos e encontrando o estilo do título 1, que será a secção 1. Bom, normalmente eu mantenho como título 1, mas se quisessem, poderiam retirar. Poderia não se chamar mais título 1 e passar-se a chamar secção 1. Poderá acontecer. Eu acabo por manter título 1, mas fica essa indicação. Pronto, quanto também ao estilo do título 1, que será a formatação para os textos atribuídos como secção 1, é fazer o mesmo procedimento que foi para o texto normal. Alterar o estilo do texto, a fonte, o alinhamento, questões com a formatação, como o espaçamento entre linhas. No caso de ter a numeração, indicar como é a numeração. Nós sabemos que a numeração não poderá ter o ponto, então se um dos estilos de numeração que é apresentado aí na tela na hora de fazer as configurações não estiver disponível, nós podemos sempre, como está aí assinalado na imagem, de clicar para definir um novo formato de número e criamos o nosso formato. Então este deve ser o procedimento. Para fazer para o estilo do título 1, secção 1, faríamos também para o título 2, respeito à secção 2, e também o mesmo para a 3, se fosse necessário ter toda essa dimensão de normas. Bom, e como fazer no caso de utilizar os estilos para a questão das citações longas? Ou seja, aqueles casos em que temos um texto que corresponde a uma citação, tem mais do que 3 linhas, e que ele deve ter um recuo, deve ter um espaçamento diferente, deve ter um texto, estar justificado, de ter uma fonte diferente. E que eu vejo que muitas vezes alguns de nós acabamos por selecionamos o texto, vamos à régua, fazemos todo esse processo com uma forma manual e que é muito mais demorada. Então, nós podemos também utilizar os estilos disponíveis no Word para automatizar esse processo. Então, qual é o estilo que nós devemos escolher lá na nossa barra de ferramentas para fazer isso de uma forma também mais simples? Nesse caso, é o estilo de citação, como eu referi na tabela uns slides atrás. Então, escolhendo o estilo de citação, que está disponível lá na barra, clicando com o botão direito do mouse, surge uma opção para modificar o estilo e nós vamos, do mesmo modo, selecionar o tipo de letra, que agora será 10, o recuo, que agora será 4, e se houver mais alguma formatação, nós fazemos o clique nesta formatação e, no caso, também está aqui já o espaçamento simples. Então, desta forma, nós já temos também preparado um processo para automatizar a transformação das citações em citações longas de uma forma rápida e eu quero acreditar que é eficiente. Como fazer isso também para o caso das tabelas, dos gráficos, dos quadros, aquelas legendas que também têm regras bem estruturadas pela ABNT. Existe um estilo, que é o estilo de legenda, também disponível nos estilos do Word, e é esse que se deve então utilizar, acessando ao estilo, com o botão direito do mouse também, formatar com as mesmas indicações que a ABNT pede para esses estilos. Times New Roman, tamanho 12, bom, etc. Com todas essas regras. E como é que nós fazemos a utilização desses estilos depois no nosso documento, não é? Bom, existe uma forma para fazer isso, que é a utilização de legendas, que está disponível no menu de referências, que nós utilizamos através da atribuição de alguns rótulos. Talvez em alguns, se não tenham usado, não estejam disponíveis todos os rótulos. O que é que são os rótulos? Bom, é o tipo de ilustração. Pode ser uma tabela, um quadro, um gráfico, um mapa, uma foto. Se for necessário mais tipos de rótulos, mais tipos de ilustrações, vocês podem fazê-lo aqui em novo rótulo. E, portanto, cada tipo de ilustração vai corresponder a um tipo de rótulo. Bom, como é que isto funciona
na prática. Ora bem, eu vou agora, apesar de não ir dedicar muito tempo, porque vocês vão ter os slides e vocês vão ter os vídeos, o que eu vos vou agora mostrar com a partilha da tela do meu Word, vocês têm um vídeo, tá? Não um tutorial de tudo, mas um vídeo segmentado por mudar estilo, criar secção. Então, são vídeos muito curtos, de 1 minuto, 2 minutos no máximo, por cada uma das tarefas. Eu vou agora fazer apenas aqui uma demonstração e com os tutoriais já preparados em vídeo e com os slides, julgo que será muito fácil para que possam fazer isso. Então, vou partilhar aqui um pouco a tela para poderem ver como isso é feito. Ora bem, eu vou ampliar aqui o meu Word. E temos aqui, neste momento, a imagem de um documento que eu tenho e que eu gostaria de vos mostrar como podemos fazer, então, a atribuição destes estilos. Ora bem, vejam o caso. O que eu tenho aqui, este texto maior que eu estou aqui a selecionar, é, digamos, o corpo do texto, aquele que nós precisaríamos de ter como Times New Roman, tamanho 2, espaçamento 1,5, justificado, tudo isso. Eu já preparei um estilo para ter essa formatação. Qual foi o estilo que eu preparei? Foi o estilo normal. Tá? Portanto, eu cliquei no estilo normal, com o botão direito do mouse, cliquei a modificar, anteriormente eu já fiz isso, e nessa configuração eu coloquei todas as regras nesse estilo normal que a ABNT solicita para o corpo do texto. Então, o que é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é muito simples. Eu vou selecionar este texto, ou apenas colocar o parágrafo, o cursor no parágrafo, e vou clicar na opção, no estilo que está aqui em cima na barra, no estilo normal. Reparem que o texto está alinhado à esquerda, está em cor verde, está num tipo de letra que nem sequer é um dos permitidos pela ABNT. Então, eu estou a selecionar o texto e vou clicar no estilo normal. Selecionar o texto e clicar no estilo normal. Quando eu clico no estilo normal, o que é que acontece? Conforme acabaram de ver, ele colocou-me o texto já no formato que é necessário. Então, com um só clique, ele justificou o texto, mudou o tipo de fonte, mudou o tamanho do texto, o espaçamento, etc. Então, essa é uma das funcionalidades. E como isto funciona para os estilos? Então, olha, eu tenho aqui o caso docência no ensino superior. Imaginando que esta docência no ensino superior seria para mim um título considerado uma secção 1, como é que eu faço? Também recorro aqui aos estilos em cima e tenho o título 1, título 2, título 3. Eu vou dizer que é um título 1, título 1 esse que eu já parametrizei, eu já configurei com as normas da ABNT. Então, olhem o que vai acontecer agora. Título 1. Ele já ficou com as normas. Numerado, alinhado à esquerda, em maiúsculas. Vou percorrer o meu texto e tenho também aqui inovação pedagógica e metodologias de ensino, que seriam para mim também um título correspondente a uma secção 1. Então, coloco aqui também o mouse e vou, de novo, clicar no estilo do título 1. Percorro o meu texto e tenho agora aqui 2.1, seria as minhas tecnologias e inovação pedagógica, que seria um título 2, uma secção 2. Então, vou à secção 2, que atribui o título 2, e vejam que ele também já o configurou. O mesmo também para este, que já está. E, desta forma, eu percorro todo o meu documento e, à medida que vou percorrendo o documento, vou clicando ou selecionando as partes e atribuindo os respectivos estilos. Importante, como fazer isto? Eu posso fazer isto antes, a atribuição dos estilos, ou a posteriori. Eu, normalmente,
trabalho isso antes, até porque é possível, na hora que configuram os estilos, dizer se os estilos vão ficar só para este arquivo ou se querem que fique para o formato, para o modelo do próprio documento do Word. Então, se configurarem para o modelo do documento do Word, sempre que criarem um documento do Word, ele já tem os estilos configurados como sendo os estilos da norma da ABNT. Mais uma questão é, e em relação àquele caso que nos falou da citação longa, como é que isso funcionaria? Então, eu vou-vos mostrar aqui também. Nós temos aqui um caso que eu posso revelar aqui. Imaginem que temos aqui este parágrafo, tá? Que tem mais do que 3 linhas e que eu gostaria que este parágrafo fosse uma citação, né? Com aquele avanço que é previsto pela norma da ABNT, etc. Eu, anteriormente, à semelhança do que fiz com os outros estilos, também configurei o estilo de citação, um dos estilos disponíveis também no Word, para já ter essa formatação. Então, agora seleciono o texto e vou aqui no estilo de citação. Ele não me fez agora aqui, não se... já está. Pronto, eu tinha clicado no lugar errado. Pronto, cliquei no lugar certo agora. E o que é que ele fez? Ele coloca a citação já com o avanço, com o espaçamento diferente, com um único clique, sem ser necessário estar a fazer isto de uma forma frequente em cada uma das situações. Então, é muito rápido e muito fácil de fazer. Aqui, o ponto-chave é conhecer a barra de estilos e formatar cada um dos estilos. Eu já vos indiquei quais são aqueles que são necessários de fazer essa configuração no vosso Word, e fazendo essa configuração, vocês com um simples clique passam com o mouse por cima dos textos e ordenam que o Word faça essa configuração de uma forma extremamente rápida. Então, inclusive, podem fazer a formatação logo, previamente no vosso documento, e quando escrevem já indicam qual é o texto, o estilo com que querem escrever, tá bom? Continuando aqui a nossa apresentação, eu vou agora retomar aqui os slides que eu tinha preparado como guia para hoje. Depois de visualização desta questão prática, vamos para um segundo momento. E o segundo momento é um segundo momento que também é extremamente simples, é a possibilidade de criarmos os sumários automáticos. Tá? A criação dos sumários automáticos, ela surge aqui na minha apresentação após os estilos. Porquê? Porque para nós conseguirmos utilizar a funcionalidade do Word de criação de sumários automáticos, nós temos que trabalhar no nosso texto com os estilos. Sem utilização dos estilos, nós não vamos conseguir criar os sumários automáticos. Então, por isso ele só surge agora. A utilização e a formatação do texto como título 1, título 2 e título 3 para as respectivas secções é o que vai permitir construir os nossos sumários. Então, eu tenho aqui já o passo a passo. O primeiro passo é, de facto, fazer a formatação dos estilos, que nós vimos há pouco, formatação do estilo 1, 2, 3 e etc. Passarmos pelo nosso texto e as partes do texto que nós desejamos que sejam como título 1, título 2 e título 3, selecionar e atribuir os estilos. Em terceiro lugar, inserir o nosso cursor na página onde desejamos atribuir e construir o sumário. E, no final, então, clicar em referências e sumário. Mais uma vez, normalmente, o que eu faço é formatar os estilos e, quando eu começo a escrever, eles já estão nesse formato. Então, não há necessidade, no final, ir voltar e fazer tudo isso. Eu já programo, digamos, os estilos no Word para que a escrita aconteça com essa mesma formatação. Então, dito isto, nós depois conseguimos que o Word, eu já vou mostrar daqui a pouco, nos construa um sumário automático, com o aspecto que está aqui. Portanto, vejam que ele já constrói a hierarquia das secções 1 e das secções 2, e
se for necessário, depois de criados os estilos, ele constitui-se como uma parte interessante do nosso documento, porque é possível fazer uma hiperligação entre o sumário e o texto. Depois do sumário estar construído, eu posso com o mouse deslocar sobre o sumário, eu quero ir para a parte da metodologia, eu clico e vou para a página 40 ou para a página 42, que é onde está a metodologia, e posso utilizar também o sumário como uma forma de hiperligação dentro do documento. À medida que vou construindo o meu trabalho, se houver necessidade de fazer alguma alteração, ou numa palavra num dos títulos, ou um texto que ficou um pouco maior e agora já não está na página 27, já passou para a página 28. Então, não é necessário construir de novo o sumário. Basta ir à área do sumário, clicar sobre a área do sumário com o botão direito do mouse e clicar na opção que eu aqui marquei para depois partilhar convosco nos slides, que é atualizar sumário. E nós podemos fazer duas atualizações do sumário. Uma atualização apenas para os números de página, eu diria que é aquela atualização que nós fazemos no momento, com um instante antes de imprimir o trabalho, para verificar que de facto os títulos correspondem todos à respectiva página, que estavam assinalados, ou, se for necessário, fazer a atualização de todo o índice. Ele faz uma verificação não só da localização das páginas, mas também dos textos que incorporam os respectivos títulos. Para fazer o sumário para as ilustrações, como é que devemos de proceder? Ora bem, eu tenho aqui o passo a passo, tem aqui um detalhe um pouco diferente. Nós devemos, para fazer isso no momento em que temos um quadro, uma tabela ou uma figura, devemos de acessar a área de referências e devemos de atribuir legendas. Cada ilustração que nós temos será a introdução de uma legenda. A introdução de uma legenda para uma figura, para um gráfico, para um quadro, e na hora de fazer o sumário para essas ilustrações, nós teremos que inserir o cursor na página ou no local do texto em que queremos inserir esse sumário das ilustrações, acessar então a área de referências, nesta opção de inserir índice ilustrações, e vamos escolher o tipo de ilustração que queremos inserir o sumário. Então, se temos um sumário para quadros, temos que fazer isso uma vez. Se queremos fazer a introdução também de um sumário, por exemplo, para tabelas, faremos o procedimento uma outra vez, mas vamos escolher aqui o rótulo de tabela. Professor Miguel, mas eu acessei no meu computador e, por exemplo, não aparece a opção gráfico no meu Word. Como fazer? É possível aqui clicar para criar um novo rótulo. Então, se vão fazer um índice de mapas ou de uma outra especificidade, isso é possível. Então, esse é o procedimento e será produzido também um sumário de ilustrações com as características ou com uma imagem muito semelhante ao exemplo que apresento aqui. Vamos ver aqui também, de uma forma também rápida, como é que isso poderá acontecer. Adicionar aqui também mais uma vez o meu Word. Talvez a qualidade aqui da imagem dos slides, por causa do tamanho da tela, não seja a melhor, mas vocês vão receber os vossos slides, então vai ficar bem visível nos slides. Então, vejam o seguinte, eu passei pelo meu documento, fui atribuindo os estilos, né? Selecionando as áreas do documento e atribuindo aqui nesta barra quais é que eram os estilos. Como é que eu faço para proceder à criação automática do sumário? Então, vou-me colocar aqui numa página onde eu desejaria criar o sumário. Vou para a área de referências, clico em sumário e basta clicar aqui numa destas opções do sumário automático. Referências, só estou aqui a aguardar para dar também um tempo, que sei que é diferente do que eu tenho aqui na tela para a visualização, sumário, e cá está a criação de um sumário
de uma forma automática, fazendo a leitura no corpo do texto dos estilos que foram atribuídos, como título 1, título 2, título 3 e assim sucessivamente. Bom? Então, este é o procedimento para fazer os sumários e agora cá está a possibilidade que eu tenho de clicar e de ir para uma parte direta do meu documento, já que ele funciona agora como um hiperlink em vários pontos do nosso texto. Então, vou voltar para os slides, realizada esta pequena demonstração quanto à introdução do sumário de uma forma automática e vou apresentar agora aqui outros elementos que eu também preparei para partilhar convosco e que se relacionam com o quê? Com a questão da utilização das quebras de secção para a realização de algumas formatações no nosso texto. Que funcionalidades têm as quebras de secção e qual a sua relação com as normas da ABNT? Então, as quebras de secção, elas podem ser úteis para nós, no mesmo arquivo, termos diferentes orientações das páginas, ter alguma página vertical, alguma página na horizontal, se for o caso. É também com a utilização das quebras de secção que nós podemos ter diferentes cabeçalhos e rodapés. Por exemplo, para as páginas pares ter um cabeçalho, para a página ímpar ter outro, para um capítulo ter um cabeçalho, para outro capítulo ter outro, ter numerações de páginas diferentes ou fazer o gerenciamento de páginas diferentes. Então, também as quebras de secção servem para isso. Onde é que nós podemos fazer a introdução de uma quebra de secção no nosso arquivo Word? No layout, podemos utilizar quebras de secção para a próxima página, estando na página 2 e quero que inicie uma característica diferente para a página 3, então a página 3 terá que estar incorporada numa nova secção. Ou se eu já estou na página 3 e quero dar uma instrução para começar na página que eu já me posicionei com o mouse, então ela será uma quebra de secção contínua. Vejam aqui este exemplo, este esquema. Caso eu queira ter o cabeçalho apenas na página 3 e que apareça nessa página 3 que vai aparecer o número de página, é a primeira página do meu documento em que vai estar visível o número de página. Como é que eu devo fazer? Eu devo utilizar as quebras de secção. Tá? Claro que o exemplo que está aqui é um exemplo que não se aplica a todos os vossos trabalhos, mas é só para que tenham uma visualização de como é a lógica de utilização das quebras de secção. Então, até ali àquela página que não tem nem cabeçalho nem rodapé, ou que tem um cabeçalho e rodapé diferente, elas irão estar compreendidas dentro de uma secção. E eu poderia, por exemplo, no final da secção 1, que era aqui no final desta segunda página, dar instrução para uma quebra de página, uma quebra de secção, desculpem, que seria quebra de secção para a página seguinte. Então, a página 3, como no exemplo que está aqui, ela iria já estar incluída na secção 2 e, caso eu não fizesse mais nada em contrário, a secção 2 seria a página 3, a 4 e as seguintes. Neste caso, como eu referi, então a quebra de secção poderia ser feita ou na página 2 e utilizaríamos a opção próxima página, ou se eu tivesse o cursor na página 3, eu escolheria a opção quebra de secção contínua. Quando eu utilizo as quebras de secção, se eu for inserir um cabeçalho ou um rodapé, neste caso eu estou a mostrar uma imagem de um cabeçalho, eu tenho já a indicação, dado que introduzi secções, que estou na secção 2 e que a secção 2 irá ter um cabeçalho igual à mesma secção, à secção anterior. No exemplo que eu apresentei não era o caso, então eu teria que desvincular ali o cabeçalho da secção 2 com o da secção 1. Para quê? Ao desvincular significa que eu estou dizendo ao Word que eu não quero um cabeçalho igual na secção 2 e um cabeçalho também igual na secção 1. Eu quero cabeçalhos diferentes. Nomeadamente, eu vou querer
que na secção 2, que é onde começa aquela página 3, já apareça a numeração de página e nas restantes não apareça. Então, a gestão da numeração de páginas será realizada na edição do cabeçalho e navegando pelas secções que foram criadas. Então, eu estando no cabeçalho, eu irei, então, inserir o número de página, como vocês provavelmente já faziam regularmente, com esta indicação. Tá? No entanto, como estamos a articular com as secções, ela não irá aparecer na primeira secção, que nós não desejamos que tenha numeração visível. Tá? Outro elemento também importante para sinalizar aqui é quanto à questão da formatação das notas de rodapé. Elas, segundo as normas, têm um espaçamento simples, alinhadas na margem esquerda, um tamanho específico, são também apresentadas, devem ser apresentadas com numeração sequencial, e são notas de rodapé que são aquelas que surgem na parte inferior da nossa página e que servem para fazer referências ou fazer algumas explicações e que podem ser utilizadas para esclarecimentos, indicação de fontes consultadas, ou para fazer referências a outras obras, ou às vezes a fazer até referências dentro do próprio documento. Então, para nós conseguirmos fazer isso dentro do Word e seguindo as normas da ABNT de uma forma fácil, para que façamos essa formatação apenas uma vez e que sempre que vamos introduzir notas de rodapé, elas já estejam previamente formatadas para cumprir o padrão da norma, nós devemos fazer o seguinte, por exemplo, ao introduzir a primeira nota, clicamos junto à nota com o botão direito do mouse, surge a opção de estilo e, se repararem, já está aí estilo, texto de nota de rodapé. E vocês fazem o quê? Clicam em modificar e aparece de novo uma tela com todos os parâmetros que podem definir e a partir do momento no vosso Word, porque vocês também podem definir que isso fica aplicável já a todos os documentos do Word, vocês não terão ter mais nenhum problema na hora de criar nenhuma nota de rodapé nos vossos textos académicos, já que elas também vão ficar definidas como padronizadas no vosso processador de texto. Tá? Os elementos que eu aqui apresentei, eles são ferramentas do Word simples. Não é? Nós trabalhamos com os estilos normal, estilo título 1, 2, 3, das legendas, da nota de rodapé e a construção dos sumários. Tudo isto responde a mais de 90% da formatação dentro do texto. Eu não coloquei aqui as questões da configuração de página e outros elementos porque quis-me cingir àquilo que é o corpo do texto e à formatação do corpo do texto, das secções, da criação das legendas. E espero que estes elementos que eu coloquei aqui possam servir para um momento mais relacionado com a imagem que vos apresento, de mais sucesso e de menos problemas, menos demora na hora de trabalhar com uma atividade que, sem dúvida, é necessária na escrita académica, mas que muitas vezes se revela demorada, complexa e até angustiante para alguns casos que eu vou tendo a oportunidade de falar com alguns colegas. Então, eu julgo que algumas destas dicas vão, juntamente com os vídeos tutoriais que mostram o passo a passo também que eu fiz aqui, que podem rever a qualquer momento, adicionalmente a estes slides, vos ajudar a vós, aos vossos colegas, ou aos vossos alunos, aos vossos orientandos, a passar por menos problemas na hora da formatação das normas da ABNT. Agradeço a vossa atenção e estou agora disponível para alguma questão que me possam colocar. Muito obrigado.
Estou aqui já olhando no meu computador algumas questões que me foram colocadas, aqui recebendo as dúvidas. Só um momento. Eu concentrei-me na apresentação, não estive a olhar aqui o chat para estar mais concentrado, mas vou já dar retorno a cada um de vós e às vossas questões. Ora bem, vou começar a responder às vossas questões. Vamos lá. Obrigado, Fernanda Cerqueira. Outra ferramenta do tipo é o Autoréria, também é usado em revistas internacionais. Obrigado, Fernanda, pela sua referência. De facto, existem várias outras soluções, é verdade. Eu falei do Fast Format, mas existem outras também. E fica a partilha, fica também o registro. Eu nunca utilizei essa ferramenta, de facto, já assisti uma vez a um tutorial, uma forma muito rápida, mas não utilizei. Mas fica também o desafio para eu poder fazer essa exploração. Muito obrigado, Fernanda, pela sugestão e fica também para as demais colegas que estão aqui a assistir. Obrigado, Helena Moreira. Essas normas estão sendo atualizadas em quanto tempo? As normas, bom, como já entenderam, eu sou português, estou no Brasil há alguns anos. Eu sei que há uma frequência de utilização das normas da ABNT, mas eu não tenho presente, eu penso que alguns casos é de alguns anos em alguns anos. Mas não tenho presente qual é o tempo. Mas eu vou registar aqui a questão e posso-lhe familiarizar de quando será. Normalmente o que acontece nos contextos em que eu estou incluído, os serviços das universidades acabam por nos familiarizar e de nos informar, principalmente os serviços académicos e das bibliotecas, que são, para além da função da gestão bibliográfica, que é um trabalho imenso que quem trabalha nessas áreas tem, há também um trabalho muito meritório, muito honroso, que eu acho fundamental para a articulação entre os serviços de documentação e a pesquisa e o ensino, que é também da divulgação e da articulação em relação a esses aspectos. E então, em alguns casos, eu acabo por ser arrastado com esse conhecimento por informação que me chega desses serviços de documentação. Mas eu registro e posso verificar. Em alguns casos, eu tenho a sensação que houve períodos de 2, 3 anos para a atualização de algumas das normas, mas outras às vezes têm uma regularização maior. Relativamente a outra pergunta, que é da Stephanie. A minha instituição utiliza a APA. Obrigado, Stephanie, pelo comentário. Eu, durante muito tempo, utilizei a APA. Aliás, é o que nós usamos na maior parte da academia na Europa, da Associação Americana de Psicologia. Também uma norma que muitas vezes é utilizada particularmente em eventos internacionais. Nós podemos ter no nosso Word, podemos criar modelos de documentos. Então, podemos criar um modelo de documento que chamamos modelo de documento ABNT e que sempre que vamos criar um documento para escrita académica, usamos esse. E na hora que queremos criar um para a APA, se temos regularidade em escrever nesse padrão, então também podemos formatar um documento já com as normas da APA e abrimos a um ou outro e ele já tem essas configurações. A Cássia, na citação, quando colocamos o RECO, a primeira linha não vai. Como fazer? É porque a primeira linha não vai, está a falar da citação longa, de mais de 3 linhas.
significa que deve de fazer o avanço igual, deve ser, quando faz a formatação do parágrafo, tem que avançar os 2 itens que estão na tela de configuração do parágrafo. Eu recomendo que depois uma visualização, não só no tutorial, como no slide, onde eu apresentei isso da tela, e deixe igual como está naquela imagem que eu coloquei no respectivo slide, e vai dar. Se não der, faça um print da tela do seu computador onde fez a configuração da citação e envie para mim por e-mail, que eu terei todo o gosto em verificar o que é que está diferente, mas com certeza que vai dar certo. Ana Flávia, obrigado também pela questão, costuma fazer essa formatação ao final do trabalho ou vai escrevendo? Ana Flávia, na maior parte dos casos eu faço no início. Eu já tenho o meu Word e o modelo do Word, do documento normal do Word, formatado com as normas da ABNT, então eu já faço desde o início nesse formato. Em alguns casos, principalmente quando ajudo os meus estudantes e que eles já me enviam documentos, eles acabam por ter que fazer o posterior e de os ajudar. Mas quando sou eu a produzir os documentos, eu já trabalho nesse formato. Mais uma questão do Jean-Claude. Muito obrigado, Jean-Claude. Após a citação, não deveria haver um espaço duplo abaixo? Sim, Jean. Depois aquele exemplo que eu coloquei, segundo as normas da ABNT, tem que existir um espaço antes, um determinado espaço antes e um depois, que eu, no exemplo que eu coloquei, não estava configurado. Tem toda a razão. Deveria, na configuração que eu fiz no estilo de citação, ter feito também a introdução desse afastamento abaixo da citação. A Helena, a maioria das formatações, o ideal é fazer manualmente, anterior ao deixar o trabalho e deixar formatado para todos os documentos. Eu acho que acabei por responder na referência que fiz à Ana Flávia. Eu acabo por fazer isso de uma forma inicial e vou imediatamente produzindo e escrevendo de acordo com essa formatação. É uma metodologia, mas ela poderá ser feita no final. Fica também ao vosso critério. Vou verificar se tenho aqui, se me chegaram mais questões. Ora bem, temos aqui mais questões então. Vamos lá. Maria de Fátima, obrigado, Maria de Fátima. Faça uma representação de uma referência de autor com nota, por gentileza, faça uma representação de uma referência de um autor como nota de rodapé. Está-me a falar de colocar uma referência, deixe-me verificar aqui, tentar aqui abrir o meu Word. Tentar partilhar convosco aqui o Word. Espero ter interpretado bem a pergunta. Portanto, presumo que a pergunta é, em vez de colocar aqui uma referência, uma descrição, uma fonte, é colocar uma citação. Eu fiz aqui uma automática só para que seja mais rápido. Okay? Nós depois vamos ver essa configuração. Só aqui.
Era esta a situação, não sei se era esta a situação que me estava a ser colocada ou não. Se não for, eu peço que depois que me envie e-mail mais específico e poderemos ver. Tá? Eu só fiz aqui um navegar acima e abaixo da página porque eu quis utilizar aqui um software de criação de referências bibliográficas para que fosse mais rápido, para não estar aqui a inventar alguma coisa. Mas se não for isso, depois pode-me enviar e-mail e terei todo o prazer em esclarecer, caso não tenha interpretado bem qual foi a pergunta. Continuando a visualizar as vossas questões. O José Roberto, obrigado José Roberto. Todas as vezes que eu quiser atribuir um estilo específico, eu devo selecionar o texto e clicar no estilo desejado. Sim, porque ele não tem interrupções, ou seja, se eu tenho uma linha que é do título, que é uma secção, e a seguir tenho um parágrafo, eu tenho que primeiro marcar o estilo da secção, que é o estilo 1, e depois passar para o seguinte. Por isso é que eu opto por já ter os estilos previamente definidos e na hora que eu vou escrevendo, eu já começo a escrever, eu sei que vou escrever um título, já digo que vou escrever com o estilo título 1. E passo para a linha seguinte, e quando passo para a linha seguinte, eu sei que vai ser o estilo normal, eu já o formato como normal, para não ter que no final andar a saltar de espaço em passo. De qualquer das formas, mesmo fazendo esse salto, é uma forma eficiente. Mas é assim que eu então procedo. Letícia, obrigado também pela participação. É possível aplicar a mesma instrução no Google Drive? Eu penso que o processador de texto do Drive não tem as mesmas articulações que tem aqui. No entanto, ele também tem a questão dos estilos, tá? Não tenho a certeza absoluta, julgo que não é possível ir tão longe como fazemos aqui, mas é possível fazer já muita coisa no processador de texto do Drive. Mas em relação a algumas questões, eu tenho algumas dúvidas, mas vou ficar com a sua questão e se tiver, eu julgo que não é possível, então se eu não lhe responder por e-mail é porque não é possível. Se for possível, eu dou-lhe essa indicação, mas julgo que não é possível ir tão longe como vamos com o processador de texto do Word. Érico Veríssimo, obrigado também pela pergunta. Podemos fazer isso antes de começar o trabalho? Sim, claro, acabei também por responder. Fernanda, obrigado também pela pergunta. Fernanda Vasconcelos, sempre que me ocorre com relação ao Word é que você faz toda a formatação, mas se você abre o texto em outro computador, com outra versão do Word, ele bagunça. Faça o seguinte, grave não só o documento, o arquivo que salva do seu trabalho, mas guarde o modelo do Word. Se for à pasta no seu computador, programas, Microsoft, Word, está lá gravado o modelo do documento. O que é o modelo do documento? É o molde do documento. É quando você clica e abre, no seu computador tem um modelo e às vezes no outro computador tem outro modelo. Tá? Então, se você salvar também o modelo quando vai para um outro computador, você no outro computador já abre com base no seu modelo e isso vai resolver essa situação. Stephanie, tem algum material para as normas APA que possa facilitar? Não, Stephanie, neste momento não tenho nada para as normas APA em relação a esta questão da configuração do texto. Só que é o seguinte, se você estiver olhando para as normas APA, você pode formatar também, porque são, no caso da formatação do texto, não são diferenças tão significativas. Onde eu sinto que são diferenças mais significativas, portanto, sendo possível fazer também uma formatação dos estilos para a APA, você pode depois, e penso que nós vamos ver na quarta palestra, a questão da utilização de gestores de referências bibliográficas, e aí existem aplicações que podem fazer isso de uma forma automatizada. Isto é, eu escrevo um texto e utilizo citações ABNT, mas depois quero rapidamente transformar o meu texto para enviar para um congresso na Europa que exige as normas APA, e aí ele transforma de uma forma automática. Então, existem essas opções. Mayra Elisa, obrigado também pela participação e pela questão. Como fazer essa formatação quando já tem uma boa parte do texto escrito?
é fazer a configuração dos estilos e depois, primeiro faz a configuração dos estilos, abre o documento, configura os estilos e depois vai para o mouse passando nos títulos, clica no título 1. Eu faria isso por tipos de estilos. Tá? Talvez primeiro arrumar as secções e depois os textos. Não é tão demorado quanto isso, porque não são tantos estilos quanto isso. Vejam bem, é o estilo normal, o estilo do título 1, 2 e talvez 3. Acho que muitas vezes não se utiliza mais do que isso. O estilo das referências, das notas de rodapé, das tabelas. Então, são 6 estilos que nós temos de formatar. Fazer a formatação desses 6 estilos na barra de estilos não é mais do que uns 10 a 12 minutos. Muito provavelmente já com um tempo muito longo, olhando para a norma, verificando tudo, o tipo de texto, o formato, pronto. Então, depois é só passar pelo texto e fazer esse alinhamento. Aguinaldo, quando trabalhamos com tabelas, elas acompanham as formatações definidas no texto. Você pode, no momento que vai escrever na tabela, dizer como é. Eu opto por criar adicionalmente, em alguns casos, um estilo que nós podemos criar estilos. Tá? Além daqueles que lá estão, há lá uma opção que é criar estilos. Então, eu crio um estilo que é texto-tabela. Tá? E quando estou a escrever dentro de uma tabela, utilizo esse estilo, porque às vezes há o avanço da primeira linha, que não existe dentro da tabela, e depois temos que fazer o acerto. Então, talvez seja oportuno criar um estilo chamado texto de tabelas. Paulo Rocha, obrigado também pela participação. Tem alguma ferramenta no Word que linka a citação com a referência? O Word tem uma funcionalidade para citações e para referência que eu não utilizo, já utilizei, mas sei que essa ferramenta tem vindo a ter algumas incrementações, não tenho conhecimento que faça isso, eu faço isso com os gestores de referências, que iremos ver um deles. Tatiana, em caso de arquivo Word salvo em modo de compatibilidade com o LibreOffice, essa formatação se mantém? Às vezes não mantém, tá? Eu já li muito sobre isso, já trabalhei também com algumas aplicações, até em projetos públicos, e que nós anunciávamos aos professores que dava, mas não funciona em pleno, tá? Então, se forem usar no LibreOffice, provavelmente algumas formatações poderão ser alteradas. Eu acho, obrigado Inês, do que eu conheço do LaTeX e do Fast Format, eu considero o Fast Format com um ambiente gráfico mais simples e mais intuitivo, tá bom? Pelo menos a versão que eu conheci do LaTeX. Então, é a opinião que eu tenho. Como já perceberam, eu não sou um usuário muito frequente de outras aplicações. Eu conheço-as, até porque sou um curioso e quero acompanhar a evolução da tecnologia nesta área da pesquisa, mas eu conheço, mas até o momento eu continuo nos meus trabalhos a fazer com a formatação do Word, apesar de indicar, como eu já referi às vezes, algum desses aplicativos para os estudantes na iniciação científica, até como forma também de aprendizagem e ser mais rápido o trabalho. Mas essa era a diferença que eu indicaria. É mais intuitivo, considero eu o Fast Format, e mais simples. Fabiana, obrigado. No Word 2010, para iniciar a numeração 15, por exemplo, na introdução, precisa de vincular a secção anterior. Sim, até a página anterior, onde vai colocar a página, é uma secção, e na página onde você vai colocar a primeira vez a numeração será o início de uma nova secção. Ainda a Fabiana, não, é mesmo, sou eu que estou a ler de novo, peço desculpa. Tatiana Lira, muito obrigado. Em caso o arquivo Word salvo em modo de compatibilidade, já respondi. O Fernando. E referências, professor, alguma dica? As referências eu utilizo um gestor de referências, tá? Ou o Mendeley ou o EndNote, que é a temática que nós vamos ver, penso eu, na terceira palestra formativa. O Word tem algumas funcionalidades sobre isso, no entanto, os gestores de referências acrescentam outras mais-valias
em relação à solução do Word, que é apenas de produzir as referências. Então, Fernando, nos reencontramos na terceira palestra e eu mostro também a si e aos demais colegas que estão aqui a acompanhar como fazemos isso no Word, mas com a conexão entre o Word e um outro aplicativo que é o gestor de referências bibliográficas. Ana Flávia, obrigado também pela sua pergunta. O Word já vem com opções de estilos. Para configurar uma nota de rodapé, devo criar uma nova opção ou configurar algum estilo que já está na barra. Já está na barra, Ana Flávia. Depois da sessão, vai ser enviado os slides. Olhe bem no slide onde eu indiquei e falei sobre a nota de rodapé. Você insere, por exemplo, uma nota de rodapé e, junto à nota de rodapé, você coloca o mouse, clica com o botão do mouse do lado direito nessa nota e está lá, aparece lá o estilo nota de rodapé, que é um estilo que já vem incluído com o Word. Então, você clica lá e transforma a formatação desse estilo, dessa nota de rodapé, naquilo que a ABNT exige. Então, não é preciso criar, já está disponível esse estilo. Maria Elisa, eu penso que também já respondi. Pronto, quando já tenho uma boa parte do texto escrito, não tem como. É formatar, criar os estilos e percorrer o texto e clicar e ir formatando, como fiz no primeiro exemplo aqui na partilha de tela do meu Word. Em caso de arquivo salvo em modo compatibilidade, também já foi a pergunta que já respondi também há pouco. Estava aqui a visualizar a mesma pergunta. Vou verificar se existem mais. Bom, estou aqui a ver que Isabel Pimentel Lemos, boa tarde Isabel, e também obrigado pela sua pergunta. Explicar novamente como se faz a colocação da numeração com quebra de página, quando as primeiras páginas, capa contra capa, não são numeradas. Posso sim, era a última questão que estava aqui. Estão aqui também a dizer que o LaTeX é muito utilizado na área da matemática por conta dos símbolos. É verdade, Emanuel. Obrigado por fazer essa ressalva. É verdade. Eu também... a minha formação inicial em administração, então, durante um tempo, quando eu escrevia questões, mais textos da administração, principalmente aspectos ligados à economia, à contabilidade, era uma dificuldade grande. O LaTeX, um dos pontos fortes do LaTeX é essa questão dos símbolos. De facto, eu devia ter feito essa nota, essa referência, mas muito obrigado, Manuel, por fazer essa indicação. É verdade. O Fast Format também tem essa preocupação com a questão dos símbolos, tá bom? Então, tentando aqui, de novo, fazer essa referência, eu vou mostrar de novo aqui a tela e vou tentar chegar ao slide onde eu tinha essa indicação. Tá. Pronto, então a imagem é esta e o conceito é, imaginando que nós temos aqueles elementos pré-textuais que não devem, essas páginas, de ter a apresentação do número de página, então o conjunto dessas páginas que não deve de ter visível o cabeçalho com o número de página, elas vão ficar incluídas naquilo que é chamada a primeira secção. Então, no local ou na página, imaginando que de facto isso vai acontecer só lá na página 7, não é? Na sequência, na contagem do próprio processador do texto. Então, por exemplo, na página 6, eu coloco o cursor na página 6 e faço o quê? Eu peço que, estando na página 6, eu peço para ser feita uma quebra de secção para a página seguinte, que será, então, a secção 2, que vai iniciar na página 7.
E a partir da página 7, quando eu estiver na página 7, vou inserir cabeçalho na página 7. E quando estiver na página 7, imaginem que esta imagem é já eu a fazer a introdução de cabeçalho na página 7. Eu vou clicar em desvincular ao anterior. Porquê? Porque eu não quero que o cabeçalho da página 7, que é a página que já está na secção número 2, que seja igual ao da secção 1. O da secção 1 não vai ter a apresentação de cabeçalho com o número de página, mas a secção 2, que começa na página 7, irá ter. Então, eu devo de clicar ali para desvincular, porque ele está vinculado. Eu vou desvincular o cabeçalho da secção 2 e, de seguida, vou introduzir o número de página e, a partir deste momento, quando introduzir a numeração, ela só vai estar visível a partir da página número 7, que é a que está incluída na página número 2. Tá? Há um vídeo também que vocês vão ter acesso que mostra este mesmo passo. Tá bem? Então, espero ter, mais uma vez, esclarecido e reforçado e irei depois também fazer chegar os respectivos vídeos, tá bom? Mais detalhes sobre a formatação de quadros, tabelas e gráficos, coloca aqui o Raimundo. Vamos lá para... Bom, eu tenho aqui um caso de uma tabela. Esta tabela é uma tabela que vou mostrar a tabela com um pouquinho maior para que vos ajude, caso estejam a assistir por algum dispositivo com a tela menor. Então, a primeira coisa é, quando eu tenho estes elementos, como é que eu devo de proceder? Eu devo de introduzir as legendas da seguinte forma. Eu devo de acessar no Word a área de referências e clicar em inserir legenda. Também aqui existe um vídeo tutorial que vos vai chegar só para a introdução da legenda, tá bom? Então, inserir a legenda e escolher a legenda em função do tipo que pretendem. Aqui trata-se naturalmente de uma tabela, eu irei então inserir como uma tabela. Tá? Insiro como tabela, clico aqui para confirmar que é de facto tabela e ele insere como tabela 1. Tá? E é o mesmo procedimento, eu já tinha aqui formatado, mas vou fazer também aqui uma nova tabela, inserir legenda, tabela, clico em OK e, inclusive, o Word já faz uma numeração sequencial das tabelas. Tabela 1, tabela 2 e assim sucessivamente. Bom, aqui no exemplo que eu vos apresento, eu utilizei como estilo o estilo normal. Mas se quisessem criar um estilo próprio só para o texto dentro das tabelas, vocês poderiam criar. Reparem que eu estou a utilizar o estilo normal, mas poderíamos visualizar aqui na área de estilos e criar um estilo novo estilo só para o texto dentro de tabelas. Então, no final, na hora de criar, por exemplo, um sumário para as legendas, bastará clicar na área das referências e inserir índice de ilustrações e nós vamos escolher qual o tipo de ilustração. No caso, tabela. Pronto. E o que irá acontecer será algo assim. Ele cria automaticamente, indicando por ordem sequencial as legendas para cada um das ilustrações que eu criei. Bom, Stephanie, a questão da criação dos modelos de documentos, eu vou fazer aqui uma sugestão. Tá?
Bom, eu estou aqui com a tela do salvar como do meu Word. Na maior parte das vezes, nós fazemos a gravação dos documentos Word como o documento do Word, com a opção que aparece aqui. Neste caso, se querem criar modelos diferentes de documento, eu sugiro que cliquem em modelo do Word. Não é para salvar o vosso arquivo, do vosso artigo, da vossa dissertação, da vossa tese ou do vosso artigo científico. É para prepararem o Word para ter modelos de documentos diferentes. Então, escolhem modelo do Word e atribuem aqui modelo ABNT. Tá? E salvam isto numa parte. Reparem que ele aqui está a colocar em usuários, modelos personalizados do Office. Ou se quiserem, salvam isto numa outra pasta, num pendrive. Então, aí podem transportar convosco o documento para um outro local em que o computador tenha configurações diferentes. Stephanie, na tela estará essa formatação, tá? Vai ficar bem visível lá, na linha antes e na linha depois, na formatação do parágrafo, na opção de formatação do estilo de citação. Tá? Sobre figuras, como é a formatação da legenda de figuras, tamanho, letra, espaçamento e alinhamento. Ok, então, vamos lá. Existe já no Word um estilo de legenda. Né? Vamos lá. No Word já existe esse estilo. Okay? Está aqui em cima, legenda. Então, eu vou clicar no estilo de legenda com o botão direito do mouse. Modificar. Então, vou só esperar aqui, por causa da transmissão, que há uma diferença entre o que eu faço aqui e a vossa visualização. Então, estou na página inicial, nos estilos, selecionei o estilo de legenda com o botão direito do mouse, cá está o estilo de legenda, e, portanto, eu posso aqui fazer todas as configurações do tipo de letra, do tamanho da fonte, do parágrafo, do alinhamento do parágrafo, do espaçamento, pronto. E eu formato, clico aqui em OK, né? E na hora de eu criar todas as minhas legendas, de introduzir as legendas para as figuras, elas já vão ser inseridas com a formatação que eu defini previamente aqui. Como formatar essa inserção na tabela? Foi o que eu acabei de responder. Sim, a tabela pode ser em negrita, numeração. Pronto, a questão da numeração. A questão da numeração com outro tipo de numeração, nomeadamente a questão dos algarismos romanos. Vocês podem também, quando estão a fazer a formatação dos estilos, atribuir numerações. E essas numerações podem ser configuradas por vós. Vocês podem determinar qual é o estilo da numeração. Vou dar aqui um exemplo. Então, quando estão a fazer a modificação de um estilo, aqui nesta parte inferior desta tela, para a modificação dos estilos, aqui bem no canto inferior direito desta tela, há uma opção de numeração. Esta numeração pode ter vários tipos. E um deles pode ser a numeração romana. Então, podem sim, seja nos estilos para as secções, seja para as legendas, se for o caso, podem alterar. Até porque, de facto, nós temos o padrão, digamos, a matriz que é da ABNT e às vezes alguma instituição, ou às vezes até em algum evento, é feita uma solicitação que até nem é aquela que a gente às vezes encontrou nas normas da ABNT. Cristiane,
Cristiane, a questão da numeração, mais uma vez, mais uma vez não, eu não falei sobre isso porque respondi a outra questão que me colocou. Quanto à numeração, quando está a inserir a numeração, vamos lá, aqui. Aqui estou no cabeçalho, inserir, número de página, formatar números de página. Na hora de introduzir, eu posso definir, quando estou a introduzir a configuração da página, se a numeração de página é continuação da secção anterior, então se eu deixar que é continuação da secção anterior e se eu estou na página 7, ela vai ser número 7, ou se eu quiser que continue, que inicie com uma nova numeração, sendo a número 1, eu vou indicar aqui, não é continuação de todas as páginas, aquela continuação que o próprio Word vai fazendo a contagem, mas eu quero que inicie 1. Então, é possível uma situação ou outra em função da marca que nós colocamos aqui na hora de inserir o número de página, é possível formatar como é o número de página que nós desejamos e como é feita a contagem. Então, penso ter respondido a todas as questões. Muito obrigado pela vossa presença. Sei que se tratou de um tema que talvez para alguns pesquisadores mais experientes, e eu sei que há aqui também participantes da área mais de tecnologia, mas estava feita essa programação, esse anúncio, e pretendi adequar e poder também guardar um espaço para que aqueles participantes que estão aqui, particularmente este tema era mais também relevante para alguma das suas dúvidas, eu pudesse atender e responder a todas essas perguntas. É por isso também que na programação estão todos, não só os temas, mas todos os tópicos que vão ser abordados em cada um, também para que possam verificar e conhecer as temáticas que vamos aprofundar em cada uma delas. Votos de continuação de uma boa tarde e alguma questão podem relacionada com aspectos dos conteúdos que vimos aqui, podem enviar um e-mail, alguma dúvida que tenham, terei todo o prazer em esclarecer. Aguardem pela recepção dos materiais, que serão os slides, será a pasta com as normas da ABNT, de alguns guias que eu conheço, de algumas instituições, com certeza estão aqui professores de instituições também que têm ótimos materiais, e seguirá também o acesso a vídeos tutoriais. Espero então que tenham um bom resto de tarde, continuação de uma boa semana e voltamos a encontrar na terceira palestra formativa ainda durante esta semana. Votos de uma boa tarde a todos, fiquem bem e até breve.